Por Sarah Brana, de Corado, Nova York, julho de 1989. A noiva de Cristo. Os seguidores da mensagem. Porque muitas pessoas que eu tenho procurado por ajuda durante todos estes anos me perguntaram a razão pela qual eu estou em necessidade. O único dos filhos do irmão Brana, incluindo netos, enquanto todos eles vivem nos luxos e confortos que o mundo pode fornecer. Uma vez que nenhum deles já trabalhou, porque não estou incluído nisto, sinto que devo expor publicamente várias coisas que aconteceram desde os dias em que meu pai morreu. Como você sabe, minha mãe e eu éramos os únicos sobreviventes. Agora ela morreu e eu sou a única testemunha viva do que realmente aconteceu no carro. Não sei quantas vezes a minha mãe me disse, leve-o consigo para o túmulo. O que ela quis dizer com isso? Tenho de lhe dizer agora. Parece que não posso viver mais com isso. E tenho certeza de que não poderia morrer com isso. Eu estou ficando tão nervosa mesmo pensando sobre isso, simplesmente não pode suportar isso por mais tempo. No jeito que eu vejo, ele está indiretamente ligado ao acidente de meu pai. Lembro-me que meu pai estava muito preocupado, antes de sairmos de Tucson para as reuniões de Jeffersonville, onde ele iria pregar a trilha da serpente, e expor nomes das pessoas desta mensagem que estavam fazendo errado, incluindo membros da família. Foi nessa tensão que deixou o Arizona. A última discussão antes de sairmos foi porque minha irmã Becky queria ficar no apartamento com sua amiga Betty Collins. Meu pai nunca quis que ela ficasse. Finalmente cedeu como a mãe já havia concordado e a deixou ali. Ela prometeu que não iria deixar o apartamento. Durante todo o dia, o meu pai estava preocupado e ele parou e chamou ela, mas ela não respondeu. Nós viajamos até paramos à noite para comer. Meu pai ordenou sua comida e, em seguida, ouviu dizer à minha mãe: vou chamar Becky novamente e vou ligar para Becky mais uma vez. Ele ligou e voltou para a mesa muito chateado. Ele se virou para a mãe e disse: ela não está lá. Ele tinha ordenado um pedaço de torta, mas nunca comeu. Quando saímos, José foi no carro com Billy, Paul e Lois, que nunca teria acontecido em qualquer outro momento. Só porque meu pai estava tão preocupado, que ele nem sequer reparou nisso. Sentei-me no banco de trás. Minha mãe e meu pai na frente. Eles começaram a discutir imediatamente. Ele estava muito chateado, porque Becky não estava no apartamento quando ela tinha prometido. Minha mãe começou a se preocupar com ela. Meu pai virou-se para minha mãe e disse: você sabe onde ela está? A minha mãe começou a chorar, dizendo: por favor, você, Bill. Eu estava deitada no banco de trás, porque eu fiquei muito chateado também, e também foi a primeira vez que os vi e ouvi-los discutindo assim. Meu pai disse: vou expor muitas coisas e nomes desta vez. Minha mãe continuou implorando: por favor, não, Bill. Sei que meu pai era um motorista muito cuidadoso. Ele sempre manteve os limites de velocidade e tinha sempre os olhos no tráfego. Em circunstâncias normais, ele teria reagido e evitado o carro vindo em sua direção. Enquanto falava, ele olhou para a mãe durante essa conversa desagradável. Só então aconteceu.
Essa foi a última coisa que eu me lembrava, antes do acidente até eu chegar na ambulância. Mais tarde, soube que Rebecca estava com Pierre Green e eles tiveram um tempo difícil para encontrá-la para deixá-la saber sobre o acidente. Passei 2 meses no hospital. Quando voltei para casa, minha mãe agiu muito nervosa ao meu redor. Ela finalmente se aproximou de mim para perguntar o que eu lembrava do que tinha acontecido antes do acidente. Ela me disse para não mencionar ou falar sobre isso nunca mais, mas para levá-lo comigo para o túmulo. Meu pai tinha um caderno sobre o sermão. A Trilha da Serpente. Minha mãe me deixou ler onde ele havia escrito: "Eu vou ser traído por alguém muito próximo a mim." Mais tarde, quando ela queria ver as notas novamente, Billy Paul disse que não havia nenhuma nota, que as páginas estavam em branco. Eu também gostaria de mencionar algo que aconteceu após o acidente, e sempre nos preocupou, minha mãe e eu. Meu pai precisava de uma transfusão de sangue imediatamente após o acidente. Ele tinha um tipo de sangue muito raro e eles tinham que enviar para outra cidade para isso. Se ele pudesse ter tido a transfusão de sangue no tempo, talvez sua vida poderia ter sido poupada. Um fato estranho: seu próprio filho se recusou a dar sangue nesse caso de emergência. Só Deus conhece todos os fatos, mas depois de ler este documento, datado do dia 26 de outubro de 1965, comecei a me perguntar ainda mais. Imaginem, enquanto meu pai ainda estava vivo, meu irmão apareceu diante de um notário público como William Branham, transferindo a William Branham uma associação evangelística por outra associação. O documento está em minha posse. Ele assinou como William Branham Jr. Foi registrado em 4 de novembro de 1965 às 15h45 com a Arizona Corporation Commission. Recentemente, um famoso advogado em Nova York, que examinou o assunto e mostrou-me vários extratos bancários que ainda tenho em minha posse. A declaração mostra o montante em dinheiro de 3.113.676 ações no valor de um total de 130.645 mais outras coisas. Este dinheiro não tem sido usado desde a partida de meu pai, de acordo com o documento notarial afixado por 25 anos. Estou me perguntando o que será feito com a grande soma de dinheiro acumulada até agora, depois de 26 de outubro de 1990. Após o acidente, as coisas mudaram drasticamente. De repente, Billy Paul estava na posse de muito dinheiro. Ele construiu uma casa personalizada com todos os acessórios de ouro, imóveis feitos sob encomenda. Minha mãe estava muito chateada. É um fato conhecido do que as companhias de seguros estão aqui para rasgá-lo fora. Isso é o que as companhias de seguros têm vindo a fazer nos últimos 100 anos, e continuam a fazê-lo. As companhias de seguros exigem testes de drogas para os empregadores. Desafie as companhias de seguros e os testes de drogas, hoje, com uma nova farmácia. Ela me disse que Billy Paul tinha organizado de modo que, eventualmente, todos vêm de volta para ele. Isto tornou-se visível. Sua casa em Tucson está vazia e eu não tenho lugar para ficar.
Minha mãe me disse que ele tinha falsificado a assinatura de meu pai naquele documento mencionado para fazer uma associação que lhe desse o poder e ter acesso ao dinheiro que meu pai deixou para trás. Billy nunca tinha nada a ver com a mãe. Ele costumava vir para casa talvez uma vez por ano. Mas eu costumava vê-lo se levantar no púlpito em reuniões e dizer o quanto ele ama a mãe quando eu sabia que era uma mentira. Minha mãe costumava ficar tão chateada com todas as doutrinas diferentes que foram surgindo e que Billy Paul não iria tentar detê-los, ou, pelo menos representar seu pai, que ele alegou amar tanto. Minha mãe perdeu a confiança e o respeito nos irmãos que fingiam pregar a mensagem em tudo o que faziam. Ela costumava se referir ao Tabernáculo Branham como a casa de Collins, e fez suas observações. Ela disse que o espírito que estava com meu pai não estava mais lá. Mas o reverendo Collins tinha transformado em um lugar de blasfêmia. Perguntou-se como Billy Paul permitiria que aquele homem fosse um pastor do tabernáculo. Também gostaria de mencionar que Billy Paul deu $75 mil do dinheiro da igreja para o Sr. Doug Kiss em Tucson para iniciar a sua igreja e um negócio de construção. Quando a mãe descobriu, implorou a Billy para não fazê-lo. Mas, claro, ele fez. O Sr. Doug Kiss nunca pagou de volta, a este dia, e reivindica que era um presente de um amigo rico. Quando eu pedi a ele para me ajudar porque eu estava em tal necessidade, ele disse, vá para o trabalho. Da herança familiar, recebi a minha parte de $55 mil, depois que a minha mãe faleceu. O reverendo Perry Green de Tucson, apresentando-se bem como o pastor da família Branham, sugeriu que eu lhe dê 50 mil que ele iria investir em uma agência de viagens. Ele disse, a partir deste momento você não precisa se preocupar mais. Você pode ir como missionários a Guatemala e cada mês você recebe sua ajuda financeira. Eu não me lembro exatamente se foi 3, 4 ou 5 vezes ele enviou um apoio mensal. Então ele me informou que as coisas não funcionaram como esperava, e não vimos o resto do dinheiro até o dia de hoje. Nós não foram os únicos a cair em sua armadilha. Muito em breve espero que as coisas venham à luz que foram feitas errado, incluindo com todos os pastores na mensagem que tomam o décimo, os dízimos, das pessoas, e trata as enormes quantias de dinheiro como a sua renda pessoal. Eles se escondem por trás das palavras ditas por meu pai, a este respeito, para não mencionar o fato de que ele próprio recebeu seu salário da igreja. Até esta data, o dinheiro dado no tabernáculo Branham Jeffersonville entra no tesouro da igreja. Eu estava pronto para levar o caso a tribunal, mas o irmão Frank me disse para não fazê-lo porque é contra a Escritura, 1 Coríntios 6. Neste ponto, devo mencionar que tive uma experiência muito especial em maio de 1989, quando me disseram para ir conhecer o irmão Frank na Alemanha. Muito claramente, e eu digo isso diante do Deus Todo-Poderoso, eu vi muito claramente uma grande reunião, onde meu pai pregou como de costume. Depois do sermão, uma fila de oração foi chamada e eu estava em pé na fila de oração.
Quando chegou a minha vez de ser orado, foi-me dito, vá ver o irmão Frank. E é claro que, sob o efeito de surpresa, pedi espontaneamente, irmão Frank na Alemanha? A resposta veio como um mandamento. Sim, vá ver o irmão Frank na Alemanha. No início de junho deste ano eu passei uma semana no centro missionário em Krefeld, Alemanha Ocidental. Com meus próprios olhos eu vi como o alimento armazenado estava disponível nas diferentes línguas. Como me foi dito que eu deveria ir ver o irmão Frank, tive discussões confidenciais com ele. E como meu marido e eu não podia deixar-nos ir a qualquer uma dessas doutrinas estranhas, é claro que fomos expulsos da participação no dinheiro que foi generosamente dado aos membros da família, bem como para fins de missão. Quando eu estava prestes a dar à luz outra criança, pedi ao meu irmão José que me desse $1.500 para cobrir as despesas hospitalares. Sua resposta foi: de onde você acha que eu posso conseguir esse dinheiro? Fui para Reverendo P.R. Green e ele me mandou embora com quase nada. Becky, minha irmã, me levou para o centro de bem-estar, enquanto vivia nesta casa que é tanto dela quanto meu. Estávamos, naturalmente, não apenas decepcionados que estávamos aborrecidos vendo o luxo. O resto da família e também especialmente os ministros nesta mensagem estão a desfrutar. Estávamos ficando amargos porque fomos humilhados tantas vezes tendo que pedir dinheiro para alimentar nossos 8 filhos. Os irmãos que se apresentam piedosos diante dos crentes também terminaram com meu marido, que é um ministro ordenado com um grau da Universidade de Tucson. Claro que ele não poderia ir junto com cada vento de doutrina ou se tornar um escravo do homem. É muito fácil espalhar o rumor em todo o mundo que irmã Sarah age estranho, mas encobrir os fatos que me fez agir da maneira que eu faço. Da mesma forma, é muito fácil espalhar o boato de que a irmã Jackson sul-africano é doente mental, ao mesmo tempo mantendo o segredo porque ela desembarcou nesta instituição para doentes mentais, todos os índices. Alguém sabe em relação a esses $65 mil irmão Sidney Jackson deu ao reverendo P.R. Green, que prometeu levar para o pastor associado e acomodá-lo em Tucson após a morte do irmão Jackson? É claro, a irmã Jackson ficou sem dinheiro, implorou ao reverendo Green e até outros irmãos se aproximaram dele, e finalmente ele nega ter recebido o dinheiro. Eu só espero que outros que também foram enganados terão a coragem de contar suas histórias e para julgar as suas reivindicações. Tudo o que fiz foi dizer a verdade. Minha família e outros me empurraram através de coisas terríveis, dormindo em parques, aeroportos, etc. Eles são responsáveis juntamente com os ministros ricos para a desordem da noiva. Olhe para minha família e a maioria dos ministros. Você vê diamantes, roupas de alta costura, carros e escritórios de prestígio entre eles. A maioria deles usou os dízimos do povo para realmente investir em imóveis, a compra de agências de viagens. Aqueles que têm grandes congregações tornaram-se multimilionários.
Todos esses ministros ficaram ricos usando o nome de meu pai. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos ajudando nestes momentos de dificuldades. Eu acredito que o retorno de Nosso Senhor está muito próximo. As coisas que não são certas entre o povo de Deus devem ser endireitadas imediatamente. Se não estamos dispostos a fazer, a lei vai fazer isso por nós. Eu apenas dei-lhe algumas informações para que você saiba que aqueles que assumiram a responsabilidade após a morte de meu pai, não são de todo o modo como se apresentam. Deus levante homens segundo o seu coração, que não tem desejo de fama e dinheiro. Talvez da chamada noiva, que está dividida em tantas direções diferentes, o Senhor terá de chamar os seus eleitos que irão em uma direção e que é o caminho ordenado por Deus de acordo com a mensagem que meu pai pregou das Sagradas Escrituras. Creio que ele nos trouxe de volta a palavra original. Esta é a pré-mensagem por Deus e anunciar a segunda vinda de Cristo, e não todas essas falsas interpretações da mensagem. Que Deus abençoe todos vocês. Por favor, orem por nós. Sara Brana de Corado. P.O. Box 20.323. Columbus Circle, Nova York, 10.023.